Nesse módulo falaremos sobre planejamento diário, que é o plano de aula. Através dele teremos tranquilidade em ministrar nossas aulas. Mas a questão é, como organizar um plano de aula? O plano de aula, ele deve ajudar e não atrapalhar. Portanto, você, além do objetivo da aula, você deve colocar os materiais que vão ser utilizados nessa aula, o método que vai ser inserido ali para trabalhar as atividades. Lembra sempre de colocar a sequência musical, que ajuda muito. E, enfim, ele deve ser bem prático. Elaborem atividades que contemplem as 4 partes que devem ser trabalhadas num corpo que dança. A parte superior, que engloba tronco e lombar, membros inferiores, membros superiores e pés. Toda a aula deve conter exercícios que contemplem essas 4 partes. Aqui na nossa escola, elaboramos uma apostila que contempla exercícios diversificados para cada uma dessas partes e tem dado muito certo. Assim, temos uma diversidade de atividades para trabalharmos com as crianças ao longo do ano. Diversidade em saltos, diversidade em giros, diversidade de trabalho com os pezinhos e até mesmo o nosso vocabulário. E acreditem, essa apostila facilita bastante a execução do nosso planejamento diário. Estabeleça um objetivo geral para o final do ano e um objetivo específico para cada mês. E dentro do planejamento diário, você vai trabalhar com foco no objetivo mensal. Ou seja, o objetivo específico, ele sempre tem que estar no foco do objetivo geral. Tendo isso em mente, é possível distribuir todas as atividades do planejamento de acordo com as metas pré-estabelecidas. Pense que dentro do seu planejamento diário, você deve estabelecer um tempo para cada atividade. Dessa forma, você nunca vai se perder dentro da sua aula, principalmente em se tratando de planejamento de aula infantil. Como sugestão, podemos dividir o tempo da aula da seguinte forma: 5 minutos para um aquecimento, 10 minutos para um alongamento e flexibilidade. Depois a gente trabalha 15 minutinhos com atividades psicomotoras que são o ápice da aula, 5 minutos para coreografia ou 10 minutos para coreografia. A gente trabalha com as meninas um bom relaxamento e depois a reverência, que é extremamente importante. A gente não deixa de trabalhar a reverência, é muito importante. A gente aqui na escola chegou à conclusão que dá muito certo dividir as turmas infantis desta forma. A gente dá aulas com 45 minutos, justamente para não levar as crianças à exaustão, e sim deixar com elas um fator motivacional, uma vontade de voltar na outra aula. Gente, toda aula deve ter atividades com giros, com saltos, com dança, equilíbrio, que é muito importante. O trabalho da respiração também é muito importante e pensem, tudo isso vai fazer parte de uma coreografia futuramente e essa coreografia já pode ir sendo trabalhada ao longo das aulas. Nós dedicamos um tempo maior da nossa aula para as atividades psicomotoras, porque elas promovem o desenvolvimento global da criança. Ela trabalha a lateralidade, a impulsão, a consciência corporal, a coordenação motora fina e ampla, enfim, são muito importantes. Já a reverência, ela deve ser valorizada sim, e todo final de aula ela deve ser feita com a reverência. A criança aprende a ter gratidão pela aula, pelo professor e pelo espaço de convívio social que ela está tendo ali na aula de dança. Agora eu vou dar alguns exemplos de atividades que podem ser aplicadas no dia a dia com suas crianças. Para alongamento dos pés, podemos usar aquelas bolinhas anti-estresse. Pedimos às crianças que retirem as sapatilhas, que fiquem de pé e que façam esse trabalho com essas bolinhas. Podemos usar no lugar dessas bolinhas canetas, massinhas ou mesmo lencinhos. Outro recurso ainda para trabalhar os pés seria usarmos carinhas de EVA que ficam coladas em gominhas de cabelo. A gente pega essa gominha de cabelo e coloca no pezinho. E cada pé vai ter a sua carinha de EVA, então. Aí a gente pode trabalhar a ponta, o flex, a gente pode trabalhar a rotação do tornozelo e a gente pode inclusive ter o alcance das mãos na ponta dos pés. E isso chama muito a atenção das crianças e é um recurso que dá muito certo. E para trabalharmos sensações e percepção tátil, aqui no nosso balé nós confeccionamos um tapete enorme e nós colamos no tapete algodão, esponja de aço, colamos também plástico bolha
e deixamos um espaço também para a gente colocar folhas secas. Teve uma aula que a gente inclusive trouxe um pote com água e elas precisavam tocar a água com os pés. Tudo isso provoca nas crianças essas sensações diferentes e elas têm novas experiências. Lembrando que para essas atividades de percepção tátil e sensações, as crianças devem estar descalças. Podemos fazer caminhos criativos no chão usando materiais simples como uma fita crepe ou um durex colorido. Podemos trabalhar a lateralidade, as crianças podem andar de lado, andar sobre a meia ponta, andar sobre as laterais externas ou internas dos pés e sobre os calcanhares também. Para trabalhar a coordenação motora, olha que legal, a gente pode usar como material elástico e construir uma cama de gato no espaço da nossa sala. Dessa forma, a gente vai trabalhar a mobilidade da criança dentro do espaço e é muito interessante. Bom, e aqui na nossa sala a gente gosta muito de trabalhar o equilíbrio e a respiração com as crianças enquanto tomamos um chazinho. É claro que o chazinho, ele é imaginário. Nós usamos como apoio para colocar a xicrinha, o nosso joelho, lembrando que a xicrinha também é imaginária. E nós pegamos a xicrinha, utilizamos os dedos que a gente precisa, a gente pede para as crianças separar os dedos para pegar a xicrinha, elas respiram, elas sentem o que seria o odor, né, o perfume do chá e elas também sopram, então elas trabalham a respiração, estão apoiadas apenas em um pé no chão e trabalhando assim um equilíbrio. E olha só como que a imaginação e a ludicidade enriquecem uma aula de balé. Muitas vezes, para trabalhar o equilíbrio, a gente constrói as flores de EVA e a gente coloca na cabeça das crianças. E o desafio delas é que essa flor não caia. Elas deslocam pela sala, elas andam pela sala, compõem um belo jardim e esse é o desafio, é o equilíbrio e não deixar a flor cair. E para trabalhar pequenos saltos, muitas vezes nós usamos corda, usamos pegadas, onde elas precisam saltar de uma para outra, pegadas com aberturas maiores, com aberturas menores. E, gente, acreditem, a gente também brinca de amarelinha com elas, dá muito certo. E para trabalhar grandes saltos, a gente coloca a criança numa situação onde ela tem a necessidade de saltar um determinado obstáculo. A gente fala com ela que o obstáculo é um pântano com jacarés ou é um lago muito fundo ou então que é uma armadilha da floresta. Então a gente leva ela a uma situação que ela dentro de si leva essa impulsão para o salto. Uma boa atividade, dá muito certo para trabalhar giros. É quando as crianças, depois de um determinado percurso, né, ela pega na mão da professora, a professora segura a mãozinha dela e conduz o giro da criança. Então, isso cria um vínculo entre professora e criança, cria uma afinidade e é muito gostoso, dá certo demais. E para trabalhar o equilíbrio dinâmico, sugerimos às crianças que girem em torno de si e que parem na pausa da música. O desafio está em parar sem que caiam no chão. Quando elas começarem a ter esse domínio, a gente pode pedir para elas pararem em alguma pose ou então com o pé só no chão. E isso é muito bacana. A gente observa o avanço das crianças com esse tipo de trabalho. Como vocês observaram, todas as atividades propostas, elas têm um objetivo a ser alcançado. No entanto, essas mesmas atividades específicas integram outras atividades e uma ajuda a outra. Dessa forma, essas atividades juntas, elas vão ajudar a criança a ter um desenvolvimento global. Espero que estejam gostando e no próximo módulo nós falaremos sobre os elementos fundamentais para a criação das coreografias. Espero por você!